Olá, senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas matriculadas na disciplina Sistemas Agroenergéticos do programa Tô Graduado do curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio aqui da nossa querida Universidade Estadual do Tocantins. Estamos iniciando neste momento a nossa quarta aula, dando continuidade ao tema Matriz Energética Brasileira. Lembra-se? Na última aula nós discutimos um pouquinho sobre hidrelétricas e sobre a energia solar. Agora nós vamos discutir um pouquinho sobre a energia eólica e depois sobre a biomassa, a agroenergia, a bioenergia, que é o objeto central focal aqui da nossa disciplina, ok? Então vamos começar discutindo um pouquinho sobre energia eólica. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para vocês, pessoal, vocês já ouviram falar em energia eólica? Todos vocês falaram assim, sim, professor, energia eólica são aqueles cataventos, aquelas pás que recebem a força do vento e ali elas geram energia, e tem muitos desses cataventos instalados lá na região nordeste do país. Isso mesmo, galera, é isso mesmo. A energia eólica, pessoal, é uma fonte renovável de energia que converte o movimento do vento em eletricidade, não é? Através dos aerogeradores, as pás de turbina, o rotor e eixo, que nós vamos ver aqui como isso funciona. Recurso natural renovável, matéria-prima base da produção de energia eólica, qual que é, galera? Vento. Vento, pessoal, a energia eólica, ela vem da palavra grega éolo, que significa Deus dos ventos. Por isso, a denominação de energia eólica. É um tipo de energia cinética, né? Porque envolve movimento. Toda energia que envolve movimento é considerada como energia cinética. O vento sopra, gera energia. Essa é a fonte de geração principal da energia eólica. Qual é o funcionamento? Nós temos aerogeradores. Os aerogeradores são aqueles cataventos, aqueles ventiladores, né? Que a gente costuma ver aí no litoral ou ver na televisão. Eles captam o vento com as suas pás giratórias. Esse vento aciona um gerador e esse gerador produz energia elétrica que depois é disponibilizada na rede. Vou mostrar para vocês como é que isso funciona, tá bom? Então, qual é o funcionamento da energia eólica, galera? As pás da turbina, ela capta o vento e gira com bastante força, né? Tem o rotor e o eixo que vai transmitir o movimento dessa pá aí da turbina para um gerador. O gerador converte a energia mecânica cinética em energia elétrica e um sistema de controle que depois disponibiliza a velocidade da turbina e joga para um transformador essa energia e depois para a rede elétrica. Então, qual é, professor Tiago, basicamente o fluxo de geração da energia eólica? Vento, movimento das pás, rotação do gerador, eletricidade e rede elétrica. Então tá aí, pessoal, olha aí o aerogerador, galera, o famoso ventilador catavento, né? Professor, que legal, já viajei lá pela região nordeste e eu vi esses aerogeradores ali, lá nas regiões mais altas, onde tem elevada incidência de vento, próximo dos mares, na região litorânea tem bastante. Região nordeste, pessoal, é top de linha hoje em tecnologia de aerogeração, geração de energia eólica. Olha como é que funciona, olha essa imagem que eu trouxe para vocês aqui, que legal, pessoal. Nós temos basicamente 6 estruturas distintas aqui. A primeira estrutura é o rotor é a pá, tá, pessoal, que a gente chama, é a hélice do ventilador, é a pá que recebe a força do vento. Depois nós temos uma cápsula, dentro dessa cápsula nós temos multiplicador e gerador. O multiplicador é um sistema de giro, tá, pessoal? Multiplicador e sistema de giro, é um aparelho que ele vai multiplicar a rotação desse rotor, dessa pá, para aumentar a captação de energia e depois joga para o gerador, que vai transformar o movimento do eixo em energia elétrica. Então o gerador é que transforma o movimento do eixo em energia elétrica, que vai jogar essa energia lá para o sistema de controle, tá? Que fica lá na base do sistema da estrutura de sustentação desse rotor, do gerador e do multiplicador. E esse sistema de controle ele permite com que o gerador ele opere em velocidade variável de acordo com a velocidade do vento, que às vezes a velocidade do vento aumenta, às vezes a velocidade do vento diminui. Então esse sistema de controle ele tem que estar sempre operando, porque a energia ela sai daqui e vai para o transformador, né? Então ela tem que ir sempre em equilíbrio. No transformador, essa energia ela vai ter a sua voltagem aumentada para que depois ela possa ser interligada aí à rede elétrica, que vai ser distribuída então pelas ruas, pelas fábricas, pelas residências, para tudo, enquanto é lugar que necessitar do uso dessa energia elétrica gerada através da força dos ventos. Ficou claro, galera? Simples, né? 6 estruturas: rotor, gerador, multiplicador, sistema de controle, transformador e joga para a rede elétrica. Pessoal, energia eólica no Brasil hoje é a terceira fonte renovável em geração de eletricidade.
tá, pessoal? Então a energia eólica tem crescido muito aqui no Brasil. É claro que nós temos ainda algumas dificuldades, eu vou tratar disso com vocês, mas ela tem avançado bastante, tem crescido bastante, muito investimento na área de energia eólica, muitas empresas chegando, muita tecnologia para a gente entender como é que nós vamos diminuir ruído, como é que nós vamos diminuir impacto, como é que nós vamos aumentar a geração, como é que nós vamos distribuir isso aí, porque a energia eólica ela ainda está um pouco afastada dos grandes centros de consumo de energia, né? Apesar de um dos grandes benefício, um ponto forte da energia eólica é a possibilidade de geração local também, assim como foi com a energia solar. Então é uma fonte de energia que tem tido um crescimento acelerado aqui no nosso país, tá? Um potencial regional muito grande, né? O Nordeste é destaque pela constância e força dos ventos. Região Nordeste, é o que eu falei com vocês, pessoal, geração de energia não custa caro. O que custa é a distribuição, transmissão de energia, isso custa caro, né? A energia eólica ela é gerada na região Nordeste, que está muito longe, assim como nós estamos aqui na região norte, dos grandes centros de produção de energia. Então isso encarece muito, né, a nossa conta de energia. E quando nós temos essa geração local, né, endêmica praticamente, nós temos a possibilidade de um barateamento na geração de energia, prestigiando, privilegiando aí as comunidades locais. Então, quais são os principais benefícios da geração de energia eólica? Redução das emissões de gás de efeito estufa, porque é energia limpa, né, pessoal? Não usa combustível fóssil. Geração de empregos locais e atração de investimento, por quê? Porque está fora dos grandes parques tecnológicos, está lá na região Nordeste. Então gera emprego na região Nordeste, gera renda na região Nordeste, gera divisa na região Nordeste, gera tecnologia na região Nordeste, isso é importante. É o que nós buscamos aqui para nós com a energia solar também, não é, galera? E a descentralização da produção. O que é a descentralização? Os grandes centros de produção estão lá na região Sul, na região Sudeste, na região Centro-Oeste. Quando a gente descentraliza, a gente tira dessa região e joga para outras regiões que também precisam participar desse parque tecnológico de geração e não só de receber energia vinda de outros estados, o que encarece bastante a conta. E nós temos algumas dificuldades, né, pessoal? Eu listei aqui 4 principais dificuldades da energia eólica no Brasil. Primeiro, intermitência e dependência climática, assim como a energia solar, né? Se eu tenho sol, eu tenho energia. Se eu não tenho vento, eu não tenho energia, né? Se eu tenho sol, eu tenho energia. Se eu não tenho sol, eu não tenho energia. A energia eólica é a mesma coisa. Em período de calmaria, quando o vento está calminho, um pouquinho, a produção ela drasticamente, apesar de hoje nós já termos aí baterias que armazenam grande parte dessas energias, né? Mas se eu tenho o vento soprando, eu tenho geração de energia. Se eu não tenho o vento soprando, a geração de energia cai drasticamente, né? Ainda temos muitas usinas com alto potencial de geração, sobretudo na região Nordeste, mas muito longe dos centros consumidores, né? Então a infraestrutura de transmissão ela precisa sofrer melhorias, né, para a gente conseguir adaptar melhor esse processo, né? Nós temos alguns problemas econômicos e regulatórios, né? As empresas ainda enfrentam alguns problemas para conseguir escoar a energia, exatamente em função da dificuldade da infraestrutura de transmissão, né? E os custos de financiamento e juros elevados. É claro, pessoal, é tecnologia nova, né? Toda tecnologia que ela é nova, né, que está passando por estudos, né, que está sofrendo processos inovadores para melhoria contínua, nós temos essas questões de dificuldade de financiamento, né, dificuldade de fontes de financiamento com baixas taxas de juros, incentivo fiscal e creditício. Isso acontece, né, como aconteceu com a energia solar, mas hoje nós já avançamos bastante, né? Na energia eólica isso também acontece. Impactos ambientais e sociais, e esse item número 4 aqui talvez seja aí um dos grandes gargalos com relação à sustentabilidade do processo de geração de energia elétrica, tá? De energia elétrica através de fonte eólica, tá, pessoal? Primeiro, nós temos o problema do risco de colisão de aves e morcegos com as turbinas, né? Ruído constante pode afetar as comunidades próximas, sobretudo as comunidades interioranas, quilombolas, tradicionais, né? Os conflitos fundiários em problema de terra, regularização fundiária é um problema para nós no Brasil inteiro, né? E os impactos em áreas extremamente sensíveis, né, de bioma sensível, como é o caso da Caatinga. Então, esses impactos ambientais e sociais são bastante discutidos, né, pessoal? Porque não adianta nós trabalharmos uma fonte de energia sustentável, né, limpa, como a energia eólica, se nós desequilibrarmos a balança. E qual é o desequilíbrio da balança? Não adianta ter energia limpa se eu interfiro negativamente no fluxo migratório de pássaro. Não dá, né? Não adianta ter energia limpa
se os ruídos dessa energia têm provocado qualquer tipo de distúrbio ou prejuízo às comunidades que moram perto dos aerogeradores. Não dá. Então, tudo isso precisa estar em equilíbrio e nós que somos profissionais da área e vamos trabalhar nessa área, vamos nos envolver com muitas tecnologias, com ferramentas, com instrumentos, né, com pesquisas inovadoras que vêm exatamente para que a gente possa suprir esses gargalos e fazer com que o sistema ele seja o mais próximo da perfeição possível. Como a gente tenta fazer com a energia hidráulica, como a gente tenta fazer com a energia solar e como a gente tenta fazer com a biomassa também. Certo é, galera, que se hoje nós falarmos em a matriz energética sustentável no Brasil, os 4 polos, sem sombra de dúvida, são energia hidráulica, pela força da água, energia solar pela incidência de radiação solar, energia eólica pela força dos ventos e biomassa, tá? Sobretudo biomassa, que é a bioenergia ou a agroenergia, que nós vamos entrar agorinha mesmo. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nessas lâminas. Eu só quero finalizar aqui para vocês, pessoal, a energia eólica, mostrando essa imagem para vocês verem que grande parte da capacidade instalada e os parques tecnológicos que trabalham a produção de energia eólica estão localizadas na região Nordeste. Olha aí, ó, a potência instalada, os parques tecnológicos aí do Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, e vem Rio Grande do Sul, Piauí, Pernambuco, Maranhão, Santa Catarina, Paraíba, Sergipe. A grande maioria dos parques tecnológicos e potencial de geração de energia eólica, pessoal, está na região Nordeste, né? Alguma coisa aí também na região Sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e no Rio de Janeiro também. Mas o grande foco, galera, região Nordeste, isso é bom para nós, porque nós temos que levar desenvolvimento para a região Nordeste, para a região Norte, através da energia solar também. Não é isso, galera? Descentralização, isso é fundamental. E vejam, lá no ano de 2005, nós praticamente não tínhamos capacidade instalada de energia eólica. Agora, olha lá no ano de 2023, quase 20 mil megawatts de capacidade instalada de energia eólica. Top, não é, galera? Beleza, turma? Então vamos lá. Vamos entrar agora dentro do contexto da agroenergia e da bioenergia, e aqui eu quero diferenciar uma coisa para vocês. Pessoal, normalmente quando eu vou falar de agroenergia ou de sistemas agroenergéticos, de energia limpa, vou nas palestras, nos debates, nos eventos que a gente participa, as pessoas confundem muito a bioenergia com biocombustível. Tá, pessoal? Assim como nós discutimos a ideia da matriz energética e da matriz elétrica, e eu falei para vocês que a matriz elétrica está inserida dentro da matriz energética, os biocombustíveis estão inseridos dentro da bioenergia, tá, pessoal? Então a bioenergia, ela é uma bola, ela é um globo, e o biocombustível está dentro deste globo, tá ok? Bioenergia está diretamente ligada à energia e biocombustível está ligado a combustível, mas vamos ver a definição de cada um deles. Bioenergia, nós já vimos, não já, galera? Me ajudem a recapitular quando nós vimos lá a definição de agroenergia. Então a bioenergia é a energia produzida a partir de materiais orgânicos, vegetais, animais, agrícola, florestal, urbano, tudo aquilo que orgânico pode ser transformado em bioenergia. Ok, galera? Já o biocombustível, ele é um combustível de origem biológica. Se ele não for fóssil, ele pode ser considerado um biocombustível. Como exemplo, nós temos a cana-de-açúcar como matéria-prima para a produção do etanol, o milho como matéria-prima para a produção do etanol, soja, canola, babaçu, bacaba, dendê, né? a girassol, para a produção do biodiesel. Então, todo material que é utilizado para movimentação, circulação, é considerado como combustível. Se for de origem biológica não fóssil, é considerado como biocombustível. Ok, galera? Então, nesse contexto, bioenergia, energia produzida através de processos biológicos. Biocombustíveis são produtos produzidos através de matéria-prima natural, tá? Matéria-prima natural que podem ser utilizados para o funcionamento de motores de combustão interna. Beleza, galera? Essa é a principal diferença entre bioenergia e biocombustível. Então, vamos lá discutir um pouquinho aqui a importância da bioenergia no cenário atual. Olha, galera, a bioenergia representa atualmente cerca de 10% do suprimento primário de energia no mundo e pode crescer até 60% em 2060. Nós vimos isso lá naquela lâmina que eu mostrei para vocês lá atrás, quando nós falamos, se eu não me engano, na nossa terceira aula sobre matriz energética mundial. Nós vimos que biomassa, ela é fundamental dentro do processo da transição de uma matriz energética não sustentável poluente para uma matriz energética sustentável, e hoje praticamente 10% de toda a energia primária produzida no mundo
mundo é oriunda da bioenergia. E esse cenário, pessoal, pode aumentar até 60% em 2060, tá? Pouco mais aí de 35 anos. Professor, é possível? Claro, galera. Claro que é possível. Porque energia hidráulica, eólica, solar é energia. Biocombustível tem que ser biomassa. E biocombustível, nós estamos pensando em biocombustível para aviação, biocombustível para navio, biocombustível para caminhão, biocombustível para trator, biocombustível para qualquer elemento que precise de energia para locomover, tem que ser por biomassa. Então, se tem um sistema energético natural sustentável com elevadíssimo potencial de crescimento no mundo todo, e aí o Brasil figura entre o grande player, pessoal, é a bioenergia, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso, tá? E eu quero trazer para vocês aqui alguns pilares que nos mostram que a bioenergia vai, sem sombra de dúvida, configurar uma das principais matrizes de oferta de energia elétrica e de biocombustível no mundo nos próximos 50 anos. Primeiro, pilar da transição energética. Lembre-se, pilar é aquilo que dá sustentação. A bioenergia, pessoal, ela é considerada uma alternativa imprescindível para a transição de um sistema energético, como eu falei agora há pouco, poluente para um sistema limpo, para um sistema renovável. Vai ter que ser a bioenergia, por quê? Porque combustível é um dos principais elementos poluentes. E combustível tem que ser substituído por biocombustível. E biocombustível é bioenergia. Segundo a Agência Internacional de Energia, para atingir o cenário de desenvolvimento sustentável, o consumo de bioenergia nos transportes vai ter que triplicar até 2030, pessoal. Nós temos pouco mais de menos de 4 anos, menos de 5 anos. Para triplicar tecnologia, ferramenta, instrumento, inovação em biocombustível para poder atender esse cenário de desenvolvimento sustentável previsto para a bioenergia em transporte. Olha a nossa importância nesse cenário, nós vamos trabalhar com isso. No Brasil, a bioenergia representa já praticamente 34% do consumo total de energia e 70% da energia renovável utilizada no ano de 2024. Então vejam, galera, hidráulica, top. Solar, top. Eólica, top. Mas tudo isso vai mais para energia elétrica. Combustível tem que ser bioenergia. Para gerar combustível, para transporte, tem que ser bioenergia. Por isso ela é fantástica, ela é fenomenal. Sustentabilidade e uso racional dos recursos. Olha, pessoal, mais de 80% do consumo nacional de energia provém de biomassa renovável ou reaproveitada. Isso é uma condição fantástica, pessoal, porque nós temos muitas propriedades rurais, nós temos área para a gente poder aproveitar esse resíduo da agropecuária, para evitar da gente ter que expandir novas áreas, fazer queimada, fazer desmatamento. Isso não existe mais. Nós podemos produzir bioenergia através de produtos, subprodutos, coprodutos, resíduos que já são produzidos dentro dos empreendimentos rurais. Tá? Isso é reaproveitamento, isso é sustentabilidade. Além disso, o aproveitamento de resíduos agrícolas, florestais e urbanos, como a cogeração de energia, contribui para a redução do CO2. Vocês estão vendo, galera, que em todo lugar que nós estamos conversando sobre energia, nós estamos falando de CO2? Por quê? Porque combustível fóssil, hidrocarboneto fóssil, petróleo, carvão, gás, tudo isso libera na atmosfera dióxido de carbono, monóxido de carbono, hexafluoreto de enxofre, perfluor, carbono, um monte de gás poluente que a bioenergia não emite. Então, se nós quisermos figurar como país top de linha na produção de energia sustentável, limpa, nós não temos como fugir da bioenergia não, galera. Terceiro, desempenho ambiental e estratégico. 2024, o uso do etanol e biodiesel substituiu aproximadamente 900 mil barris de petróleo por dia, evitando a emissão de aproximadamente 75 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Agora, pessoal, em junho, o governo criou o E30 e o B15. O que é o E30? Agora nós misturamos 30% de etanol à gasolina e misturamos 15% de biodiesel no diesel. Olha como essa mistura, pessoal, nos ajudou a reduzir quase 1 milhão de barris de petróleo por dia e milhares de toneladas de CO2 equivalente liberadas na atmosfera. É por isso que ninguém pode olhar para o nosso Brasilzão, ninguém pode olhar para a nossa capacidade agropecuária sustentável e nos questionar e falar que a nossa agropecuária ela é poluente, ela é insustentável, ela é excludente. Jamais.
jamais. O nosso sistema produtivo agropecuário, inclusive a nossa energia sustentável, a nossa matriz energética é uma das mais sustentáveis do mundo e eu mostrei isso para vocês, tá? Aqui tá 3, mas é 4, tá, pessoal? Desempenho ambiental e papel estratégico. Olha aí, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou nessa quarta-feira o aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina de 27% para 30%, como conhecido como E30, e o biodiesel de 14% para 15%, como eu falei com vocês. Então, olha, foram bilhões de reais em investimento, tá aí nessa imagem, pessoal. Milhares de empregos gerados e milhares de toneladas de CO2 equivalentes que deixaram de ser emitidos na atmosfera quando nós conseguimos buscar esses combustíveis alternativos e misturar junto dos outros combustíveis fósseis, porque gasolina é derivado do petróleo, não é, galera? Então gasolina é ruim. Se eu misturo o etanol na gasolina, melhor. Diesel é derivado do petróleo, querosene é derivado do petróleo. É ruim. Se eu consigo misturar o biodiesel no diesel, tá legal. Como é que eu produzo o etanol? Cana-de-açúcar. Quem produz cana-de-açúcar? Nós, que somos da área agropecuária, não é? Como é que eu substituo o diesel? Biodiesel. Qual é a matéria-prima do biodiesel? Soja, canola, dendê, mamona, babaçu, bacaba, um monte de girassol, um monte de outra cultura. Quem produz? Nós. Então vejam como vocês, tecnólogos e tecnólogas em gestão do agronegócio, são peças fundamentais nesse mercado em franca expansão. Emprego, trabalho para nós, tá, galera? Seguindo aqui, ó, então vamos lá. Biomassa, galera, a base do processo bioenergético. Do ponto de vista técnico, a biomassa pode ser agrupada em 5 categorias. Eu vou passar rapidamente para a gente finalizar a nossa aula. Primeira categoria, biomassa natural. Vejam, são 5 categorias de biomassa e produção de bioenergia, tá, galera? Biomassa natural é aquela que se forma espontaneamente nos ecossistemas, é denominado como natural. Como madeira proveniente de floresta nativa, folha seca, galho que cai, tudo isso é biomassa natural. Se é material orgânico, pode ser transformado em energia, tá, pessoal? Quer seja pelo processo da queima ou qualquer tipo de outro processo. Então, a biomassa natural é aquela que se forma espontaneamente. Biomassa residual. O que é a biomassa residual? Resíduos oriundos das atividades agropecuárias, florestais, industriais, urbanas, por exemplo, bagaço da cana, palha de milho, casca de arroz, resto orgânico, lodo de esgoto, tudo isso é resíduo das atividades agropecuárias e da vida urbana, né? Não precisa ser mais considerado resíduo, agora pode ser considerado como subproduto ou coproduto. Por quê? Porque é biomassa residual e através de processos tecnológicos podem ser convertidos em energia, tá? Biomassa cultivada, também conhecido como energético, obtida através do cultivo deliberado de espécies vegetais. Como eu cultivo soja para produzir biodiesel, cultivo mamona para produzir biodiesel, cultivo cana para produzir etanol. Então, se eu planto com a intenção de colher e transformar essa biomassa em energia, é considerada biomassa cultivada. Nós temos a biomassa animal, que resulta da atividade pecuária zootécnica, né? Principalmente por dejetos orgânicos de bovinocultura, suíno e ave. Como eu falei com vocês, biogás, as suinoculturas hoje praticamente todas elas são autossuficientes em geração de energia elétrica e calor, porque utilizam os dejetos suínos para a produção da própria energia dentro dos biodigestores, e a biomassa aquática, que é hoje a biomassa de terceira, quarta geração, que são as algas e as plantas cultivadas em ambientes aquáticos. Certo, galera? Quais são as principais fontes de bioenergia no Brasil e no mundo? Lenha, madeira de reflorestamento, milho, que é para a produção de etanol, milho e cana-de-açúcar, resíduos orgânicos urbanos e industriais e os óleos vegetais como soja, mamona e dendê. Tá, pessoal? O milho, porque entra no mundo. Aqui, se a gente for considerar Brasil, é milho e cana-de-açúcar. Beleza, galera? Para finalizar, então, a nossa aula, como a biomassa vira energia. Olha aqui, turma, eu trouxe aqui para vocês 7 rotas tecnológicas da transformação da biomassa em energia, tá? Primeiro é o pressionamento ou a extração, é onde a gente transforma a biomassa em biodiesel. Pré-tratamento em hidrólise, né, onde nós transformamos a biomassa em dissolventes. Nós temos a pulpagem, onde nós produzimos o diesel renovável através do óleo e da melhoria catalítica, né? O processo catalítico acelerado da produção do biodiesel para o diesel renovável. Nós temos a biomassa através do processo físico da trituração e secagem, como combustível sólido. Nós temos a biomassa pelo processo termoquímico, que pode ser um processo de combustão ou gaseificação, né? Que tem aí também o biorafal e a pirólise, que transforma a energia térmica, biogás e o bioóleo. Nós temos a biomassa pelo processo bioquímico, que transforma o biogás, e nós temos a biomassa pelo bioóleo, onde nós temos processo fermentativo, né, e a produção aí do bioetanol, que hoje é o carro-chefe, né, da bioenergia brasileira, o etanol e
o biodiesel. Beleza, galera? Nós vamos discutir muito sobre bioenergia ainda, vamos discutir sobre as matérias-primas, vamos entender como elas são produzidas, como funcionam os processos. Nós vamos sair daqui com a mente aberta para nós entendermos, pessoal, um nicho de mercado novo e top que é a bioenergia. Nós vamos precisar aumentar consideravelmente a participação dos sistemas bioenergéticos dentro da matriz energética brasileira. E aí, os tecnólogos e as tecnólogas em gestão do agronegócio entram nesse cenário com força total, porque isso é mercado para quem conhece, para quem entende e para quem tem propriedade intelectual para atuar. Beleza, galera? Aqui são as referências bibliográficas que nós utilizamos nessa aula. Consultem depois para vocês melhorarem aí o entendimento. Obrigado a todos vocês que estiveram comigo até neste momento assistindo essa aula. 25 minutos de aula. Lembrem-se, façam as atividades, façam os fóruns, porque vale ponto e contabiliza a frequência. Beleza, galera? Beijo no coração de todos vocês. Tenham uma boa semana. Até a nossa próxima aula. Abraço, turma!